Bom, vamos direto ao ponto. Hoje, a nossa análise vai mergulhar de cabeça num dos textos mais dramáticos, quase cinematográficos e, convenhamos, muitas vezes mal compreendidos que a gente tem, o capítulo 11 do Apocalipse. É simplesmente fascinante como esse trecho prende atenção ao contar a história da morte e da ressurreição de duas testemunhas. A gente já cai de paraquedas num momento super tenso. Imagina só, duas testemunhas fiéis acabaram de passar 1260 dias batendo de frente com o mundo. Depois de profetizarem e aguentarem firme uma pressão imensa, a narrativa entra numa das suas cenas mais sombrias, preparando o terreno para uma reviravolta de cair o queixo. E isso nos leva à primeira parte dessa história, o tempo do testemunho. E como essa missão é controlada por Deus. Prestem muita atenção nesse detalhe aqui, quando acabarem o seu testemunho. Sabe o que isso significa na prática? Essas testemunhas não caem por acidente, não morrem antes da hora e com certeza não caem por alguma falha divina. A missão tem que ser concluída primeiro. Ninguém consegue interromper aquilo que Deus decide sustentar. Mas assim que essa missão acaba, o clima muda e entramos na nossa próxima etapa, a besta do abismo, a oposição espiritual. O que é super interessante de notar aqui é a origem desse inimigo. A oposição vem de uma besta que sobe do abismo. E o que é o abismo? Ele representa as profundezas espirituais, o aprisionamento demoníaco, o verdadeiro reino das trevas. Isso é a prova clara de que a gente não está falando de uma briguinha política qualquer, sabe? É uma guerra espiritual pesadíssima para tentar destruir um testemunho autêntico. Aí vem a grande reviravolta. E é chocante. O texto diz na lata que a besta faz guerra, vence e mata essas testemunhas. Pensa bem, aquelas figuras superpoderosas que tinham autoridade até para fechar os céus, agora estão mortas, caídas no meio da rua. Aquele sistema sombrio, pelo menos aparentemente, ganha o jogo. E onde isso acontece? A história conta que os corpos ficam largados na praça da grande cidade, que ganha os nomes espirituais de Sodoma e Egito. E a analogia perfeita. Sodoma é a imagem clássica da corrupção moral extrema, enquanto o Egito simboliza aquela escravidão espiritual e a oposição direta contra Deus. É como se o mundo tivesse chegado no nível máximo de rebelião. Isso nos leva ao momento mais surreal de toda essa história. A celebração do mundo. A alegria no meio da escuridão. Gente, a reação global aqui é bizarra, de verdade. Pessoas de todas as nações não ficam só olhando os corpos, o mundo inteiro comemora. Elas festejam, se alegram e chegam ao cúmulo de trocar presentes por cima dos cadáveres. Tudo isso como um grande suspiro de alívio por não precisarem mais ouvir a verdade. Essa festa macabra mostra uma verdade bem dura sobre a natureza humana. O mundo prefere 1000 vezes silenciar a verdade do que ter que se arrepender. É simples. Uma cultura que vive no escuro tem pavor de ser confrontada pela luz. Um testemunho de verdade quase sempre vai incomodar. Mas bem na hora que as trevas parecem ter ganho de vez, a gente chega no clímax, a intervenção de Deus. O céu responde. Vamos olhar para essa linha do tempo rapidinho. A gente teve os 1260 dias de testemunho. Depois, o ataque fulminante da besta. Daí, 3 dias e meio com os corpos expostos no meio daquela festa global absurda. Mas então, vem a ressurreição. A ação de Deus vira o jogo completamente. Imagina a cena, o queixo de todo mundo caindo no meio da festa. Porque a promessa se cumpre. Depois dos 3 dias e meio, o espírito de vida vindo de Deus entrou nelas. Aquelas duas testemunhas caídas e derrotadas simplesmente ficam de pé, vivas, bem na cara dos inimigos perplexos. O contraste aqui é gigante. Segundos antes, a galera estava celebrando a rebelião com a maior prepotência do mundo. No segundo seguinte, pânico absoluto. O deboche vira terror assim que uma voz vem do céu chamando as duas. E elas sobem, na frente de todo mundo, no meio de um terremoto assustador. Depois de toda essa carga dramática, vamos para a nossa última sessão, a lição para hoje. O que esse capítulo realmente ensina pra gente? Olha, é muito comum ler o Apocalipse tentando agir como detetive, né? Tentando decifrar quem é a besta, mas a grande sacada não é quebrar códigos históricos. A pergunta de ouro que a gente tem que fazer é: o que essa narrativa incrível ensina para a nossa vida na prática, hoje?
Essa passagem traz lições fortíssimas sobre testemunho, perseverança, sobre a oposição implacável do mundo e a importância da fidelidade até o fim. Isso deixa claro que o objetivo não é tentar fugir do sofrimento a qualquer custo. Um testemunho genuíno pode até ser perseguido pesadamente, mas ele nunca deve ser abandonado no meio da crise. O coração de toda essa história é o seguinte: a besta pode até ter poder para matar o corpo, mas ela não tem a palavra final. De jeito nenhum. Aquela vitória dela foi pura ilusão de ótica. Isso é um lembrete gigantesco de que, por mais forte que o domínio da escuridão pareça ser, o último ato sempre vai pertencer a Deus. E isso escancara uma realidade que não poderia ser mais atual. O mundo não odeia apenas pessoas, ele odeia o que confronta as suas trevas. A nossa cultura hoje adora uma espiritualidade light, sem atritos, mas um testemunho autêntico joga luz no escuro. E aí, meu amigo, o confronto é simplesmente inevitável. E, para fechar a nossa análise de hoje, vamos deixar essa provocação final na tela. Se a gente sabe que os aplausos do mundo nunca foram o sinal de um testemunho fiel, a pergunta que fica martelando é: existe mesmo uma preparação real para se manter firme até o fim, mesmo quando a verdade vira o alvo principal? Pensem muito nisso. A gente se vê na nossa próxima exploração. Até lá!